Vamos lá então, pessoal, agora sim para a nossa aula 3. Começo esse vídeo primeiro pedindo aí perdão pelo probleminha que a gente teve, mas vamos lá, bola para frente e vamos ver o conteúdo aí da aula 3. Bom, na aula 1 nós vimos os voicings, né? Na verdade, eu falei de vários voices que existem, lógico que não dá para falar de todos. Então eu selecionei dois, que é o Chord Melody e o Three Note Voicing. Lembrando que o Chord Melody ele tem ali subdivisões entre eles. A gente viu uma maneira de fazer o Chord Melody, tem outras maneiras, outros, vamos dizer assim, subdivisões de voicings que a gente pode usar para construir um Chord Melody. Mas a gente viu uma maneira, tá? Mas que eu acho que é a primeira e assim, para ir fazendo mais rapidamente. Aí na aula 2 nós vimos aí a questão do ritmo, né? Para dar movimento para o negócio, né? Eu foquei mais no jazz, porque a gente tinha estudado o All the Things You Are, e aí continuamos, e hoje vamos continuar com o All the Things You Are, tá? Então, tendo em vista isso, aí eu foquei realmente na levada na questão rítmica do jazz, né? Mas dei uma passada aí também pelo samba, pelo baião, né? Então, para vocês também verem como unir a questão dos voices à questão rítmica, isso é muito importante. E hoje eu quero passar um recurso aí na aula 3, na verdade 3 recursos para reharmonização, para que vocês possam, tendo aí o arranjo de piano solo que você criou ou o acompanhamento que você estruturou, você possa ter mais um recurso para melhorar, né, aprimorar, deixar o negócio ainda mais elaborado, se você quiser também, lógico, né, que são algumas ferramentas de reharmonização. E aí dentro disso a gente vai explorar sub 5, cadência sub 2 também e sub 5, né? Já são 2 recursos, né? E os acordes de retardo, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Só com isso a gente já consegue dar uma elaborada legal aí no nosso arranjo, já consegue fazer um arranjo bacana mesmo, assim, já consegue reharmonizar. Tem muitos outros recursos de reharmonização? Sim, tem, mas esses daí são alguns que eu utilizo bastante, funcionam bastante e dá para fazer muita coisa já com essas ferramentas que eu vou colocar aqui, tá bom? Então, veja só, vou falar primeiro aí do sub 5 e do sub 2. Né? Sub 5 é o sub 5/7 que a gente pode usar para substituir o 5/7, o dominante. E o sub 2 é o que a gente pode usar para substituir o 2 menor 7 da cadência 2/5/1. Se tiver alguém que ainda não sabe o que é uma cadência 2/5/1, vou falar aqui de uma forma bem resumida e rápida, até para não ficar muito comprido, né, a nossa aula assim, em termos de não demorar para chegar onde eu quero chegar. Mas assim, ó, cadência 2/5 é o seguinte, sempre que eu quero resolver em um acorde, seja ele menor ou maior, né, eu posso prepará-lo, né, para chegar nele por meio de uma cadência 2/5. Né? O 2 é o subdominante da cadência, ele dá a movimentação. O 5 é o que vai gerar a tensão e o 1 é a resolução. Né? Todo campo harmônico, né, todo acorde já tem uma cadência 2/5 que é dele, do campo harmônico dele mesmo. Por exemplo, no campo harmônico de Dó, né, a cadência 2/5 de Dó é Ré menor, 7, Sol 7 e Dó 7+. Tá? Isso se você montar o campo harmônico de Dó, você vai ter lá Dó 7+, Ré menor 7, Mi menor 7, Fá 7+, Sol 7, Lá menor 7, Si meio diminuto. Então, essa cadência 2/5 já está dentro do acorde do campo harmônico de Dó. Já está ali. Tá? E é daí que a gente extrai essa cadência que é muito utilizada no jazz e na música popular brasileira e em vários outros estilos. Tá? E aí é o seguinte, não só o primeiro grau do campo harmônico pode ser preparado por meio da cadência 2/5 dele, mas também os outros graus do campo harmônico que estão aparecendo ali na música podem ser preparados pelas suas cadências 2/5. No caso do menor, geralmente é o 2 meio diminuto, porque quando a gente estuda o campo harmônico menor, a gente vê que o segundo grau, né, no caso do campo harmônico da menor harmônica e melódica, harmônica e natural, o segundo grau, ele é meio diminuto, tá? Então ele pode ser preparado, mas também pode ser preparado pelo acorde menor, pode ser o 2 menor também. Então, por exemplo, eu estou lá em Dó 7+, eu vou chegar num Ré menor 7, tá? Eu posso fazer Mi meio diminuto, Lá 7, aí eu fiz com Dona bemol, para chegar no Ré menor 7. Isso já é um recurso de reharmonização. Você já pode usar isso como recurso de reharmonização. Então você tem uma música lá que tem Dó 7+, Lá menor 7. Poxa, para chegar no Lá menor 7 você pode fazer o 2/5 dele, antes de chegar nele, preparando, ó. Né? Você pode fazer assim. Então, os demais acordes, os demais graus do campo harmônico podem ser preparados por cadência 2/5, né? 2/5/1. Tá?
Então, tentei colocar aqui de modo bem resumido. Tem mais explicações para o que é uma cadência 2-5-1 e como ela surgiu, como ela foi gerada. Mas eu não vou entrar muito nisso aqui, tá bom? Bom, o fato é que a gente pode fazer substituições de acorde dentro dessa cadência 2-5-1. Então, eu vou usar no caso aqui 2-5-1 de Dó 7+ mesmo, tá? A gente vai começar vendo a substituição do dominante, o quinto grau, o 5-7, o acorde que gera tensão, né? Esse acorde 5-7, o Sol 7, que tensiona para resolver, né, prepara para resolver no Dó 7+, ele tem um substituto, porque é o seguinte, uma das características do acorde dominante é o trítono, né, que é o intervalo de 3 tons entre a terça maior e a sétima menor, né, ele gera essa tensão e além disso gera uma sensibilidade para resolver aqui, ó, na tônica, que vai estar do Dó meio tom acima, e na terça maior do Dó, que vai estar meio tom abaixo do Fá. Então isso é outro fator também que gera a tensão para resolver no Dó. Por que o Sol resolve no Dó? Uma das explicações é essa. A outra está na série harmônica, mas eu não vou entrar aqui, né? Mas o fato é que uma nota ela tende a gerar uma atração para resolver uma quinta justa abaixo ou uma quarta justa acima, no caso do Sol indo para o Dó. Então, esse acorde ele pode ser substituído por um outro acorde que a gente chama de sub-5. E como a gente descobre esse acorde? Sub-5-7, ele vai ser um outro acorde que tem o mesmo trítono do Sol. E que outro acorde que tem o mesmo trítono do Sol? O Ré bemol 7, ou o Dó sustenido 7. Ele tem o mesmo trítono, só que invertido. Ele tem o Fá e o Si, um trítono. No caso, o Fá, que era a sétima do Sol, vira a terça, né, aqui, maior, e o Si, que era a terça do Sol, vira a sétima menor. Então, esse acorde, ele pode ser usado por conta dessa trítono em comum, né, que tem com o 5-7, ele pode ser usado para entrar aqui, ó, no Dó 7+, tá bom? Para resolver. E aí, como descobrir ele rapidamente? Algumas maneiras. Primeiro, ele vai estar sempre meio tom acima do acorde no qual ele vai resolver. Então, quem que é o sub-5 do Dó? É um Dó, é um Ré bemol 7. Quem é o sub-5 do Lá 7+? É um Si bemol 7, tá? E ele também está meio tom abaixo do 2. Se eu fizer, ó, então cadência 2, 5, 1, eu vou substituir 2, sub-5, 1. E tive uma queda de meio tom. Isso também é outro fator, né, que caracteriza também essa questão de poder substituir essa queda de meio tom. Também ela gera esse efeito de caminho bem legal aí, né, o cromatismo, tá? Então, por isso, dessa maneira a gente descobre o sub-5. Outra maneira é pensar que ele está também 3 tons de distância, seja abaixo ou acima, do próprio Sol 7. Então, eu quero descobrir quem que é o sub-5 que entra no lugar do Sol 7, eu conto 3 tons acima ou abaixo e vai dar no Dó sustenido 7 ou Ré bemol 7. Certo? Isso é o sub-5-7, é um acorde que eu posso usar para substituir o quinto grau 7, tá bom? Então, é isso. Agora, antes de aplicar, porque eu vou aplicar o sub-5 e o sub-2 juntos, tá? Antes de aplicar esses acordes, já só aplicar o sub-5-7, aqui já deu para entender o que ele é. Mas vamos entender o sub-2 porque eu vou usar os dois ao mesmo tempo, tá bom? Na nossa música do All the Things You Are, que é aí que vai dar um efeito do jeito que eu quero. Bom, o sub-2 é o substituto do 2 menor 7. Então, nessa cadência 2, 5, 1 de Dó, Ré menor, Sol, Dó, né, eu vou achar o substituto do Ré menor agora. Que, como que eu acho ele aqui rapidamente? Né? Ele está em relação ao acorde de resolução, ou ele é um acorde menor que está ou uma sexta menor acima ou uma terça maior abaixo. No caso do Dó, é o Lá bemol. Tá? Então, olha só, Lá bemol, Ré bemol 7, para chegar no Dó 7+, eu posso fazer esse caminho. Sub-2, sub-5, 1. Tá? Outra maneira também de descobrir onde está o sub-2 é lembrar que ele está um trítono também, 3 tons de distância, é um acorde menor, 3 tons de distância em relação ao 2. Tá? Então, eu estou aqui no Ré menor, quem que é o sub-2 dele? É um acorde menor que está 3 tons de distância do Ré. No caso, Lá bemol menor 7 que eu fiz aqui. Tá? E outra forma também da gente lembrar, por que o sub-2 dá certo? Porque é o seguinte, quando eu faço Lá bemol menor 7, Ré bemol 7, eu estou fazendo uma cadência 2,5 de um outro acorde.
que é o Sol bemol 7+, o Fá sustenido 7+. Por isso aqui eu também tenho uma cadência 2/5. E é por isso que ela dá certo para ser usado no caso do Dó 7+, porque o Lá bemol menor 7 ele forma o 2 cadencial com o Ré bemol 7 para poder chegar no Dó 7+, tá? Então, explicando rapidamente onde que eu encontro isso, tem aí no material de apoio, tá? Por isso que eu mandei esse material de apoio, porque aí tem escrito, né, para vocês não esquecerem o que eu estou falando. Isso é a melhor coisa quando tem o escrito ali para a gente poder ter registrado e não esquecer. O fato é que eu tenho a cadência 2, né, 5 e posso substituir pelo sub2, sub5. E vamos fazer isso agora no All the Things You Are. A harmonia do All the Things You Are, se vocês quiserem acompanhar com o material de apoio, se tiver como, é lá, Fá menor 7, aí Si bemol menor 7, Mi bemol 7 e resolve no Lá bemol 7+. Aqui, para chegar no Lá bemol 7+, eu já vou fazer um sub2, sub5 dele. Porque, veja só, o Si bemol menor 7 e o Mi bemol 7 são 2/5 do Lá bemol 7+. Né? Então eu vou fazer uma substituição aqui. Só que eu vou manter o 2. Tá? Ainda nisso eu vou manter o 2. Poderia tirar? Poderia, mas eu vou manter. Né? Aí aqui, onde seria o Mi bemol 7, que eu vou inserir o sub2 e o sub5. Ó. Tá? O que eu fiz? Mi menor 7, Lá bemol 7 aqui com a nona bemol e a quarta aumentada, né? E cheguei no Lá bemol 7+, e criou um outro efeito que eu particularmente gosto bastante. Tá? Pronto, já usei um sub2, sub5 e já criou, né? Vamos ver como era e como ficou, ó. Era assim. Agora, como ficou com a substituição. Tá? Então é isso. É o sub2, sub5. Tem mais um lugar continuando a música, aí ela vai aqui, né? Vou continuar. Ré bemol 7+, Dó, Sol 7, Dó 7+. Agora eu vou pro Dó menor 7 e aqui vai ter logo um sub2 daqui a pouco, ó. Dó menor 7, Fá menor 7, olha agora, seria um Si bemol 7. Para fazer 2/5 para chegar no Mi bemol 7+. O que eu vou fazer agora? Ó. Vou fazer o sub2, sub5 do Mi bemol 7+, que é onde eu vou chegar. Aqui eu não me preocupei muito com a abertura, só para ilustrar e mostrar para vocês a substituição. Então, ó, ficou Dó menor, Fá menor 7, aí agora Si menor, Mi 7 aqui com a quinta aumentada e Mi bemol 7+. Pronto. Eu diria que no All the Things You Are eu uso mais aqui as cadências substituindo, são esses dois pontos da música que eu uso, o sub2 e o sub5. Então esses são os dois primeiros recursos de reharmonização que eu queria colocar aí para vocês, tá bom? Agora outros, que são os acordes de retardo, eu vou até pegar a minha relação aqui, tá? Vou falando com vocês e pegando a relação e vou explicando, porque tem várias opções. Bom, apesar que vocês vão conferir aí também no material de apoio, tá? Mas tem aí, e é legal que vocês vão ver aqui eu usando algumas, lógico que eu não vou usar todas, mas vocês entendendo como que funciona, vocês vão poder aplicar, tá bom? Então, olha só, o que é o acorde de retardo? Então, eu fiz lá a cadência 2/5, ou sub2, sub5, ou 2 sub5, ou sub2, 5. Dá para fazer todas essas combinações, alternâncias. Fiz a cadência, preparei. Antes de eu resolver no acorde, eu ponho um acorde de retardo, que ele vai retardar a resolução. Por isso esse nome, acorde de retardo. Porque antes de eu resolver, ele entra e dá uma retardada para não resolver direto. É esse efeito que ele cria. E por ele dar essa retardada e gerar esse efeito que recebeu esse nome. E aí eu vou usar aqui no All the Things e vou dar outros exemplos em Tune-Up, que é um outro standard de jazz, para vocês poderem ver, né, como é que funciona e verem mais opções de acorde de retardo. Mas olha só no All the Things. Ó. Agora eu vou pegar onde eu substituí, né, ó, Fá menor 7, Si bemol menor 7. Olha agora, sub2, sub5 do Lá bemol 7+. Aí eu faço, ó. Faço Lá bemol 7+, 5+, e depois vou para um Lá bemol 7+ com a sexta. Por quê? Essa quinta aumentada gera uma sensibilidade para vir para a sexta. Aqui então tem um acorde de retardo. Ó. Tenta sentir como que é esse retardo. Ó.
tá bom? É isso que acontece, tá? Vou continuar agora, ó. Ré bemol 7+. Olha o outro. Mesma coisa, Dó 7+, 5+, para ir pro Dó 6. Apliquei novamente o mesmo tipo de retardo em outro acorde. Agora, continuando, vou aplicar de novo esse tipo de retardo, ó. Dó menor 7. Olha agora. Ó, fiz o sub 2, sub 5 do Mi bemol 7+, mas antes de cair nele fiz um Mi bemol 7+, 5+, ó. E cheguei depois do Mi bemol 7+ com sexta. Tá? Esse é um primeiro retardo que funciona super bem aí no All the Things para você aplicar. Tá? Vou fazer de novo agora sem ficar falando para vocês ouvirem mais o som, tá? No Dó 7+, que tem aqui no meio do caminho, dá para usar um outro tipo de retardo. Eu vou modificar um pouco, que é o acorde sustenido menor 7. Aliás, perdão, é um acorde menor 7 meio tom acima da resolução. No caso, para chegar no Dó 7+, eu posso fazer um Dó sustenido menor 7 para chegar no Dó 7+, tá? O que vai me dizer qual opção dá certo ou não, né? E se tem alguma opção que dê certo de acordo com a relação que eu coloquei. É justamente a questão da melodia. A melodia encaixou, deu certo com o acorde de retardo, ela é compatível? É isso que vai dar certo. Eu vou trocar agora aqui, ó. Aqui legal, né, ó. E agora? O que acontece, ó? É como se todas as vozes desse Dó sustenido menor 7 caminhassem, quase todas, algumas já estão em comum com o Dó 7+, mas é como se todas elas viessem aqui, ó, pro Dó 7+. Então esses são os acordes de retardo, tá bom? Que você pode usar, mais um recurso aí. Aí você junta isso com a questão rítmica e com os voicings, tá? E você começa a ter um arranjo mais elaborado de piano solo, né? Focando aqui que eu tô falando de voices para piano solo. Outra música, ó, Tunap. O Tunap, ele começa lá, Mi menor 7, aí ele faz um Lá 7 e Ré 7+. Ó, dá para fazer o Ré 7+, 5+, e depois o Ré com sexta. Mas dá para fazer o acorde menor 7 meio tom acima também, ó. Ó, fiz um Mi bemol menor 7 para cair depois no Ré 7+, porque a melodia tem o Fá sustenido, que dá certo aqui e depois dá certo aqui também, ó. Tá? Bom, na relação aí de vocês, tem outras opções. Tem lá, ó, vou falar mais uma, o acorde alterado meio tom abaixo. Né? Se você fizer um acorde alterado meio tom abaixo, dá certo. Vou pegar aqui agora uma outra música, Stella by Starlight. Ela finaliza assim, ó. Olha agora, vai finalizar num Si bemol 7+. Fiz um Lá 7 alterado para depois chegar no Si bemol 7+. Então é outra opção dos retardos. Tem outras aí, ó, que eu coloquei. Tem o, né, que agora eu não vou dar exemplos aqui, mas que vocês vão encontrar aí, né, na página 15 do arquivo em PDF que eu mandei para a jornada. Tá bom? Então é isso que vocês vão encontrar aí no material, né, tem essa relação. E é isso que eu queria falar de reharmonização. Tá? São 3 elementos aí que já dão uma cara para a gente poder reharmonizar, colocar mais acordes, né? Se você gosta de encher de acordes, lógico, veja se funciona bem para o estilo que você está tocando, para o cantor. Tem cantor que não gosta que você fique enchendo de coisa quando você vai acompanhar, mas se é um arranjo de piano solo que você tem liberdade para criar e fazer da maneira que o seu gosto, né, como a sensibilidade sua pede, aí você pode usar esses recursos, tá bom? De substituição, sub 2, sub 5, mais o acorde de retardo. Tem outras formas de harmonização? Tem. Harmonização é um assunto tão amplo que, na medida que a gente vai estudando, a gente descobre que dá para reharmonizar só indo pela sensação dos acordes, sem ficar pensando em regra, né? E vários grandes compositores fizeram isso, mas para isso tem que estar com a sensibilidade mais, né, treinada, vamos dizer assim, tá? Mas dá para a gente chegar nesse ponto sim, certo? Mas é isso que fecha o conteúdo da jornada e eu queria colocar para vocês, tá bom? Bom, agora, né, o que eu queria falar? Eu vi que tinham
dúvidas, perguntas lá no grupo, né, na medida que a gente foi conversando aí no decorrer da semana, né, desde segunda-feira. O pessoal até perguntou de drop, cluster, né? Drop, né, que é aquele lance, né, um tipo de voz. O que é drop? Drop 2, você vai pegar a segunda nota mais aguda e vai jogar uma oitava abaixo, né? De qualquer abertura. Eu estou fazendo dessa abertura. Se eu fizesse essa aqui, ó, poderia fazer o drop 2, é a segunda nota mais aguda dessa abertura, jogo para baixo. Drop 3, eu pego a terceira nota mais aguda e jogo uma oitava abaixo, tá? Né? Os drops são muito legais para poder blocar trechos melódicos ou contrapontísticos, contracantos que você esteja fazendo, né? Fica muito legal, é muito legal, mas eu precisaria de mais tempo para falar disso. Cluster também, que perguntaram, né? Quando a gente, o que é cluster? Em inglês seria tipo agrupamento, um conjunto, juntar um monte de coisa. Cluster, ó, tem algumas aberturas que você, quando você junta aqui, ó, aqui eu tenho um cluster, 3 notas juntas funcionando bem, que dão certo aqui no Dó7+. Né? Esses outros recursos eu precisaria de mais tempo para poder explicá-los, né, e mostrar para vocês como que eles funcionam na prática e quais as melhores situações, né, porque nem tudo, né, não adianta a gente pegar uma música e querer colocar tudo que a gente sabe naquela música, né, cada música tem esses recursos que a gente pode usar para cada situações, em determinados estilos, determinadas situações que a gente estiver atuando, tá bom? E para isso, realmente eu preciso de mais tempo. Mas aí, né, que eu queria colocar para vocês, eu tenho, né, o método Piano Voicing, e aí lá eu consigo falar mais detalhadamente desses outros recursos, desses que eu falei e de outros recursos, né? Esse método está estruturado em entender 3 pilares: harmonia, para depois trabalhar a harmonização, então tem um curso completo de harmonia e harmonização ali dentro. Entender os voicings, né, para diversos tipos de formações e até também destacando aí para cada gênero. Ó, por exemplo, tem voz que no samba não funciona tão bem, tem voz que no jazz funciona melhor, enfim, também considerar essas questões. E na questão também dos ritmos, principalmente, né, para entender as levadas, jazz, baião, bossa nova, samba. E é um método que está sempre em constante atualizações, já tem mais assim de 80 aulas, mas eu ainda tenho muita coisa que está aqui na minha cabeça que vai ser colocado ali, então essa quantidade de aulas e material ali dentro vai aumentar. Eu também coloco os meus arranjos ali dentro e transcrições que eu fiz de grandes pianistas, né, para vocês entenderem os recursos que os grandes pianistas utilizam e aí vocês também tocarem utilizando esses grandes recursos e também se tornarem, evoluírem musicalmente, darem um salto aí na sua qualidade, performance musical e tocar realmente, né, utilizando os mesmos recursos dos grandes pianistas do jazz e da música popular brasileira. Lá, com calma, realmente eu consigo trabalhar, né, tudo isso, e aí tem um método, tem uma sequência que eu proponho logo que no início ali, né, que o pessoal assiste, para entender que é um método, tem um passo a passo organizado, e é isso, está sempre em constante atualização, tá? Para que, como eu falei, tem muita coisa ainda que está na minha cabeça que vai entrar ali para ficar um curso cada vez mais robusto, já está, e ficar, né, um material de altíssimo nível para quem tiver acesso, tá? E esse método, né, até sexta-feira, né, até o dia 11, até às 11h59 do dia 11, ele está com preço promocional, um valor promocional aí, com um desconto bem bacana. Ele, né, a gente colocou aqui junto com a minha equipe um valor aí promocional, né, para que vocês possam ter acesso a esse material, tá? E ele também está entrando agora com um bônus de estudos para improvisação. Então eu montei um bônus lá no final que já, né, que está já com aulas ali falando de estudos para improvisação. Serão 10 ou 11 estudos para improvisação, para você também começar a entender, não ficar só subindo e descendo escala na hora de improvisar, né? Fazer estudos direcionados para que você possa também evoluir nesse ponto, né? Ele está com esse bônus e o valor, e é a última turma com o acesso ilimitado, né? Com o acesso perpétuo aí para sempre, né? É a última turma que vai ter esse acesso vitalício, né? Esse é o termo que a gente usa. É a última turma. Depois de sexta-feira, até quem adquirir até as 11h59 de sexta-feira, vai ter o acesso vitalício. Depois não vai ter mais, tá bom? Então, o valor promocional com desconto mais o acesso vitalício vão até sexta-feira. Quem adquirir vai ter, quem não adquirir não vai ter o acesso vitalício e o preço depois, o valor vai voltar ao que estava antes, né?
E, além disso, né, aqui conversando com a minha equipe, a gente colocou um bônus extra, né, um bônus aí a mais, que é o seguinte: as 40 primeiras pessoas que adquirirem o método Piano Voicing vão ter uma live, um encontro comigo pelo Zoom, uma live em grupo, para a gente trocar ideias, tirar dúvidas e evoluir mais ainda musicalmente. Mas são só as 40 primeiras pessoas que adquirirem. Tá? Então, se você tem intenção, se você gostou, se isso, né, você quer evoluir musicalmente, né, conhecer os recursos dos grandes pianistas do jazz, da música popular brasileira, se você quer ter acesso a esse método, a esse material, né, e não perca tempo, tem até, né, vai aí o quanto antes. Por quê? Porque no grupo, só para vocês terem uma noção, a gente estava ali no grupo em torno, né, aí de mais de 150 pessoas no grupo, e inscritos a gente tem mais ainda, né, um número maior ainda, nem todo mundo que se inscreveu necessariamente está no grupo, tá? Então, e várias pessoas aí, né, como vocês viram aí pelos feedback que a galera foi dando, vieram falando que gostaram, que já estão querendo o método. Então, corra, que esse bônus extra aí é só para os 40 primeiros que adquirirem o método. Tá bom, pessoal? Então, é isso, tá? Só recapitulando. Até sexta-feira, o valor promocional é a última turma com acesso vitalício, depois não vai ter mais, e o bônus extra aí, os 40 primeiros que adquirirem, né, vão ter essa live, esse encontro online, né, em grupo, com os 40 primeiros, online comigo, para a gente trocar ideias e, né, podemos também tirar dúvidas e evoluir mais musicalmente. E depois a gente vai alinhar a data desse momento, desse encontro online aí também, tá bom? Bom, agradeço aí a participação de todos que estiveram conosco na jornada, tá? E agora, né, eu vou deixar lá no grupo, abrir para as perguntas lá no grupo, no WhatsApp, para, né, perguntas sobre o conteúdo abordado, né, que vocês tiverem dúvidas sobre o que eu falei na aula 3 hoje, e na aula 1 e 2 também, para você colocar no grupo, e como eu fui fazendo aí nesses 2 primeiros dias, eu poder ir tirando as dúvidas, né, de quem ali colocar as suas perguntas, tá bom? É isso, tá? Um grande abraço, né, tudo de bom aí para vocês, e, né, não perca essa oportunidade, junte-se aí, né, para o método Piano Voicing, que está bem bacana. É um método aí, como eu falei, está sempre em constante atualização, já está bem robusto, mas vai ficar melhor ainda, tá? Já está legal pra caramba. Isso aqui é o que, né, eu já estou propondo lá dentro, mas vai ficar melhor ainda para que vocês possam ter aí um material de altíssimo nível e dar um salto de qualidade aí na performance musical de vocês, tanto nas questões de voicing, harmonia, harmonização e levadas, tá bom? É isso. Dúvidas lá no grupo do WhatsApp, estarei muito atento, e um grande abraço. Agradeço demais mesmo a participação de cada um de vocês, e vamos nos falando aí. Um abração e valeu!